criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em Enem e vestibulares. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver com você a questão de número 21 da prova da UFPR, Vestibular 2024. Uma questão que envolvia o assunto de isomeria e era uma questão bem interessante, hein? Tão interessante quando você chegar agora, criatura, e já se inscrever nesse canal. Se inscreve porque vídeos bons como esse são postados diariamente por aqui. E é claro, se você já gostou, dá um joinha porque esse vídeo tá maravilhoso, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Considere o seguinte cordel, a química orgânica e as características do carbono. Ele nem vai usar isso daqui, mas vou ler aqui com vocês, né? Começou com a síntese da ureia, a química orgânica que conhecemos, com alguns grupos funcionais e as propriedades que sabemos, e seu grande brilhantismo voltando-se para a pesquisa científica, que independentemente do organismo, descreveu um resultado inesperado, contrariando a teoria do vitalismo. Compostos que ficaram conhecidos como isômeros para explicar. O fenômeno isomeria é que dois ou mais compostos venham apresentar diferente fórmula estrutural e mesma fórmula molecular. Então ele trouxe pra gente aqui um cordelzinho mostrando um pouco sobre isomeria, não é? E ele vai falar bem assim pra gente. Sabendo que a isomeria abrange boa parte dos estudos relacionados à química orgânica, assinale a alternativa que apresenta uma característica atribuída aos isômeros, ok? Lembrando, gente, que isomeria não é exclusivo da orgânica, não. A gente também tem isômeros na inorgânica, embora a nível de ensino médio a gente não costume falar, tá? Mas vamos lá. Letra A. Os isômeros ópticos podem ser diferenciados pelo desvio da luz polarizada. Matamos a questão. Claro que sim, né? Inclusive, essa é a diferença. Tá lembrado? Ó, eu mando um feixe de luz sobre uma amostra que seja opticamente ativa. Isto é, que apresente isomeria óptica. Quando a gente manda um feixe de luz, se essa molécula é opticamente ativa, ela vai desviar a luz ou para a direita ou para a esquerda. E é justamente isso que difere um isômero do outro. Um vai desviar a luz para a direita, que a gente chama de destrógeno, e o outro vai desviar para a esquerda, que a gente chama de levógeno. Então, isso daqui é a diferença básica que você tem dos dois, ok? Então já matamos a questão, não é? Já matamos. Mas é claro, a gente vai ver item por item para ver o que tinha de errado nos demais. Vem comigo? Alternativa B. Os isômeros E podem ser convertidos em Z, mas a reação inversa não é possível. Primeiro, você lembra o que é E e Z? Né? O que é esse Zusammenkagan? Eu vou explicar para você. Tem a ver com isomeria geométrica. Lembra do cis e do trans? Esse cara é mais ou menos parecido com cis e trans. O Z lembra o cis e o E lembra o trans. Só para você poder entender o que significa isso. Imagina a seguinte situação, ó, olha esse composto. C dupla C. Esse cara tem um hidrogênio, aqui nós temos um metil, aqui nós temos um cloro, aqui nós temos um CH2CH3, ok? O que eu quero mostrar para você? Bom, quando você pensa em isomeria geométrica, o caso mais famoso é quando o carbono faz dupla, não é? E aí você olha para cada um desses carbonos da dupla. Os seus ligantes são diferentes, ó. H é diferente de metil, assim como cloro é diferente de etil. Então aqui existe isomeria geométrica, não é? Só que por que eu não posso usar cis e trans nesse caso? Cis e trans a gente só usa quando você tiver apenas dois tipos de ligantes ou então dois hidrogênios aqui. Nesse caso, ó, eu tenho 4 tipos de ligantes diferentes. Então o que a gente faz? Eu vou contar para você. Ó, dá uma olhadinha, a gente classifica assim. Olha primeiro para esse carbono da esquerda. Seus ligantes são H e CH3. O critério de classificação é feito pelo número atômico. Tudo bem? Então, ó, quanto mais alto é o número atômico do ligante do carbono, mais alta é a sua prioridade. Então, por exemplo, ó, hidrogênio tem número atômico 1. Carbono tem número atômico 6. Não confunda com massa, tá? A massa do carbono é 12. O número atômico é 6. Então, ó, se o número atômico do carbono é 6, do hidrogênio é 1, o carbono ganha em termos de prioridade, não é? Então, ó, para o carbono da esquerda, esse cara tem maior prioridade. Agora, vamos olhar aqui na direita. Cloro, número atômico é 17. Carbono, número atômico é 6. Quem é que vence? O cloro, que tem número atômico maior. Rui, mas se eu somar esse carbono com esse... Não faz isso não. É só olhar o ligante direto do carbono. Tudo bem? Então, o que eu quero mostrar para você? Ó? Eu vou traçar uma linha aqui, só para a gente ver um padrão. Você percebeu que os grupos de maior prioridade, um tá para cima desse plano e outro tá para baixo? Se a gente fosse classificar como cis e trans, eu falaria que esse cara era o trans, não é? Porque eles estão em lados opostos. Nesse caso, como a gente não pode usar a nomenclatura cis e trans, eu vou falar que esse cara aqui é o E, tudo bem? É aquele que se parece com o trans. Os ligantes de maior prioridade estão em lados opostos dessa linha, tá? Agora, o que seria o Z? Eu vou fazer esse isômero dele, tá? C dupla C. O da esquerda eu vou copiar, ó.
H e CH3, igualzinho. Só que agora no carbono da direita eu vou inverter. O Cl que eu tinha posto para cima, eu vou pôr para baixo. E esse outro aqui, que é o etil, eu vou colocar para cima. Tudo bem? Perceba que agora é o seguinte, ó, quem são os grupos de maior prioridade? O metil para esse carbono e o cloro para esse carbono, não é? Então, em relação ao plano da ligação dupla, os dois ligantes de maior prioridade estão do mesmo lado. Então, esse cara aqui é o Z. A gente até brinca nessa matéria e fala assim, ó, quando eles estão juntos do mesmo lado, juntinhos, é o Z, junto, tudo bem? Agora, quando eles estão separados, a gente fala que é o E, ok? Então não esquece disso daqui. Rui, mas e a questão? Parece que você está falando de um monte de coisa, mas você não falou do que comentou aqui? Então, eu vou contar uma coisa para você. Tem como a gente converter o E em Z? Claro que tem. Tem como a gente converter o Z em E? Tem também. Essa reação aqui tem um nome, inclusive, na química. A gente chama de isomerização. A gente chama do quê? De isomerização. Quando eu converto um isômero em outro isômero, a gente chama de isomerização. Então aqui que está o erro. Ele falou assim, ó, o isômero E pode ser convertido em Z, mas a reação inversa não é possível. As duas são possíveis. Na isomerização, eu tanto converto Z em E quanto E em Z. Então tá falta esse item aqui, ok? Então não esquece dessa diquinha que a gente colocou por aqui, ok? Vamos para o próximo item? Alternativa C. Os isômeros, quando submetidos às mesmas condições reacionais, formam produtos que são isômeros entre si. Não necessariamente. Não necessariamente. E eu vou provar para você. Quer ver? Ó, dá uma olhadinha nisso daqui. Eu vou dar um exemplo utilizando, tá, o que nós acabamos de mostrar. Vamos falar agora de isomeria cis e trans para ficar mais fácil. Pode ser? Imagina esse cara aqui, ó, CH3H. Aqui eu vou colocar um H e um CH3. Tudo bem? Presta atenção. Esse cara aqui, né, quando a gente pensa em isomeria, esse daqui é o composto do tipo cis. Tudo bem? Por que cis? Em relação ao plano da dupla, tá? Os ligantes iguais estão de um mesmo lado. Os dois hidrogênios estão para baixo e os dois radical metil estão para cima. Então esse daqui é o isômero cis. Se a gente fizer uma hidrogenação catalítica desse composto, isto é, reagir com gás hidrogênio na presença de platina, tá, pulverizada, o que vai acontecer? A gente vai quebrar essa ligação pi, não é? E vai introduzir um hidrogênio nesse carbono e um hidrogênio nesse carbono, tá? Inclusive isso acontece pelo mesmo lado. O que eu quero falar para você é o seguinte, que composto que vai ser originado? Vamos lá? Vai ficar assim, ó, esse carbono tinha um H, ganhou mais um, virou então um CH2, não é? Que está conectado àquele CH3, beleza? E aqui o que mais que a gente tem? O próximo, C, não é? Que agora virou um CH2, que também está ligado a um CH3. Eu só desenhei isso para te mostrar uma coisa. Se eu for dar nome para esse composto, que nome que eu vou dar para ele? Isso aqui é chamado de butano, não é? Butano, porque acabou a isomeria que ele tinha. Agora vamos pegar o trans e fazer a mesma reação? Vamos lá? Dá uma olhada, ó, vou pegar o trans. C dupla C. Vou colocar aqui, ó, presta atenção. No primeiro eu vou copiar, colocar o metil para cima, o hidrogênio para baixo. Vou colocar agora, tá, o hidrogênio para cima e o metil para baixo. E de novo vou fazer uma hidrogenação catalítica na presença de platina. Tudo bem? O que vai acontecer? Mais uma vez a gente vai quebrar a ligação pi, né? E os hidrogênios vão ser adicionados aqui, ó, nesses carbonos pelo mesmo lado, não é? O que vai acontecer? Vamos ver o que ele vira? Ó, vai ficar assim. CH3 que tinha ali em cima, né? Ligado agora a CH2, porque esse cara ganhou mais um hidrogênio. Ligado a CH2, porque o próximo também ganhou mais um hidrogênio. Ligado aqui embaixo a CH3. Você fala, Rui, mas esse composto aqui é diferente desse, né? Claro que não. Isso daqui continua sendo quem? O butano, porque simplesmente desapareceu a isomeria a partir de agora. Então dá falso. Ele diz que quando os isômeros são submetidos às mesmas condições reacionais, eles formam produtos que são isômeros entre si. Não, esse cara aqui não é isômero desse. Eles são a mesma substância, ok? Então, ó, falso esse item. Fazer essa afirmação de que sempre vão ser isômeros os produtos está falsa, ok? Vamos então agora para o próximo item? Alternativa D. Os isômeros devem ter a mesma fórmula molecular e as mesmas funções orgânicas para terem essa classificação. Bom, vamos lá, né? Eles têm que ter a mesma fórmula molecular? Sim, essa é a definição. O que são isômeros? São compostos de mesma fórmula molecular, mas que têm estruturas diferentes. Então, são estruturalmente diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. Agora, ele diz que tem que ter obrigatoriamente as mesmas funções orgânicas. Claro que não. Quer ver? Dá uma olhada, ó. Eu vou desenhar dois compostos aqui para vocês. Ó, CH3CH2OH. E eu vou desenhar um outro para você, ó. CH3, tá? Ligado a O, ligado a CH3, ok? Esse primeiro composto aqui, ele é um álcool, né? E o nome dele, inclusive, é
etanol. Esse segundo, ele é um éter, porque tem um oxigênio heteroátomo entre dois carbonos. Ele é chamado de metoximetano. O que eu quero falar para você aqui é o seguinte, né? Eles são isômeros, sabe por quê? Vamos ver a fórmula. Esse cara tem 2 carbonos, esse daqui também tem. Então a fórmula deles é C2. Esse daqui tem 3, 5, 6 hidrogênios. Esse tem 3, 3, 6 hidrogênios, né? E ambos possuem um oxigênio, não é? Então eles são isômeros, porque eles têm a mesma fórmula molecular. Só que veja que eles são isômeros funcionais, né? Eles têm funções orgânicas diferentes. Então é falso eu afirmar que eles têm que ter a mesma função orgânica. Não, eles podem ter funções diferentes. É o que acontece na isomeria de função e é o que acontece aonde também? Lá na tautomeria, ok? Então, falso esse item aqui. Vamos ao último? Alternativa E. Os isômeros R e S são nomenclaturas atribuídas aos compostos na isomeria espacial, designando diferenciação entre posições de duplas ligações. Vamos com calma, né? R e S são o rectus e o sinister. Aonde que a gente utiliza isso daqui? Essa isomeria R e S é utilizada para falar de estereoisômeros, isto é, isômeros espaciais do tipo ópticos. Né? Lembra do destrógeno e do levógeno? É naquela situação que a gente utiliza R e S. Agora, cuidado, tá? Não tem a ver que destrógeno é o R ou levógeno é o R. Não, é uma outra coisa. É uma outra forma de trabalhar aqueles caras de lá. Tudo bem? Aí ele fala assim, ó, são atribuídos aos compostos na isomeria espacial. Sim, tá certo, são estereoisômeros. Designando diferenciação entre posições de duplas. Não, isso está errado, tá? Aonde que vai estar a diferenciação? Vamos lembrar então, ó, dá uma olhada nesse composto aqui. Imagina a seguinte situação, tá? Eu vou pegar aqui um composto bem famoso para a gente poder desenhar e entender o que é o R e o que é o S. Ok? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Aqui tá um H, tá? Aqui eu vou colocar pra gente um metil. Aqui eu vou colocar uma hidroxila, aqui eu vou colocar uma carboxila. Tudo bem? Carboxila. O que acontece por aqui? Esse cara aqui é o famoso ácido lático, que você conhece bem das aulas de biologia. Tudo bem? É o ácido lático. E aqui eu vou desenhar o isômero dele. Tudo bem? Vamos imaginar aqui a imagem especular dele, tá? Vou pôr em frente ao espelho. Vai ficar bem assim, ó. HO, né? OC, ligado a C, OH, aqui para frente eu vou colocar o CH3 e aqui a gente vai colocar o hidrogênio. Tudo bem? O que eu quero mostrar para você? Como que a gente classifica em R e S? Primeiro a gente vai ter que pegar esse cara aqui e olhar para os seus ligantes. Tudo bem? A gente vai atribuir prioridade de acordo com o número atômico de cada um, ok? Então vamos lá, quanto maior o número atômico, maior a prioridade. De maneira mais ou menos semelhante ao que a gente fez lá no E e no Z, tá? Presta atenção então. Aqui em cima nós temos o oxigênio, cujo número atômico é 8. Aqui nós temos carbono, cujo número atômico é 6. E aqui carbono é 6, hidrogênio é 1. Então dica, quando você usa RS, esse cara aqui é sempre o pior, tudo bem? É sempre quem vai perder, ok? Tá, agora eu vou ver o seguinte. Bom, quem é que venceu? O de prioridade máxima é o OH, esse daqui é o primeiro. Tudo bem? Agora, esse daqui deu empate com esse, né? A gente vai ver a quem que eles estão ligados. Esse carbono está ligado a O e está ligado a O de novo. Agora, esse carbono só está ligado a H. Bom, esse daqui tem maior prioridade, não é? Porque está ligado a ligante de maior prioridade, né? Então, esse daqui é o segundo. E esse daqui vai ser o terceiro. E esse daqui, como a gente falou, é o quarto. Tudo bem? Vou deixar ele até desenhado diferente. Aqui é a mesma história, tá? Ó, o OH é o primeiro em termos de prioridade. A carboxila é o segundo. O CH3 é o terceiro e aqui é o quarto de menor prioridade. Tudo bem? Agora, o que eu quero falar para você? Para a gente poder denominar R ou S, você vai fazer o seguinte. Você vai olhar a maneira que giram esses ligantes, se é em sentido horário ou anti-horário. Se for o estereoisômero R, lembra de relógio, então gira em sentido horário. Agora, se ele girar em sentido anti-horário, é o S. Ixi, Rui, como assim? Já vou te mostrar. Você vai olhar a molécula de frente. Como assim, professor? Você vai sempre deixar o ligante de menor prioridade para trás. Quem que é o ligante de menor prioridade? É o H. Então imagina que eu estou olhando a molécula daqui, tá de frente para cá, tudo bem? Eu estou olhando de frente essa molécula. Então, ó, o que a gente vai enxergar? Eu vou tentar desenhar o que eu estou enxergando de frente, pode ser? Se eu olhar essa molécula de frente, eu vou enxergar esse carbono no meio, tudo bem? Em cima eu vou enxergar o OH, na minha esquerda eu vou enxergar esse CH3,
ok? E na minha direita eu vou enxergar quem? O COOH. Vamos ver como é que está girando isso daqui? Vamos lá? Esse aqui é o prioridade 1, esse é o 2, esse daqui é o 3. Vamos lá? De acordo com as prioridades, o que a gente tem? Ó, 1, 2, 3, está girando em sentido horário. Então esse isômero aqui é o isômero R. Agora, olha para a imagem especular. Eu vou olhar ela de frente, tudo bem? Tem que deixar o hidrogênio lá para trás. Se eu estiver olhando essa molécula de frente, o que eu vou enxergar? Carbono no meio. Em cima eu vou enxergar o OH. Agora eu estou vendo de frente, não estou? Esse cara que está aqui para frente eu vou enxergar na minha direita. Então o CH3 vai ficar na minha direita, tá? E a carboxila vai ficar na minha esquerda. Vamos colocar aqui as prioridades? Ó, primeiro, segundo e terceiro. Como que está girando isso daqui? Está girando em sentido anti-horário, não é? Está girando para cá. Então esse isômero que está aqui é o isômero S. Nossa, professor, complicado, né? Criatura, se um é R, a imagem especular dele tem que ser S. Só, é basicamente isso daqui. Então, o erro que tinha esse item daqui foi falar do quê? Posição de dupla. Tem nada a ver. Quando a gente usa RS, é para você enxergar como que a molécula está desenhada espacialmente para você, ok? Ah, criatura, questãozinha pesada, não é? Mais ou menos. Se você tivesse olhado para o item A, você já tinha matado a questão, né? Mas é uma questão muito bem construída e eu espero que você tenha gostado dessa resolução. E se gostou, já saiba, né? Esse daqui não é o único vídeo que a gente tem da UFPR. Tem uma playlist completa aqui pra você com todas as questões dessa prova e de outras provas. Então pegue e maratona agora, tá? Você vai amar, ok? E se valeu, dá um joinha nesse vídeo e já se inscreve no canal, ok? Espero você então na próxima questão.